Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Isabela Assunção e estou no grupo com a André e a Helena. Nós escolhemos falar sobre temas que chamaram a nossa atenção nessa disciplina, com o foco de analisar e exemplificar tipos de processos avaliativos e a meritocracia em diferentes sociedades. Vamos falar primeiro sobre o que é meritocracia, que é agora, o conjunto de coisas que define a posição social do indivíduo pelo próprio mérito, pela própria força, inteligência e por aí vai. Não é mais pelo nascimento como antigamente, que era passado de pai para filho. Então, é aquilo que determina como o indivíduo vai ascender socialmente, né? Que é somente pelos próprios esforços. E só que na meritocracia tende a garantir, né, na teoria, que todos têm as mesmas condições para competir. E para saber quem é que vai conseguir chegar ou não, é necessário pelo processo de avaliação, né? Eu gosto dessa imagem porque é a mesma pista, né? Como se fosse a mesma condição, só que cada um tem as suas dificuldades. É importante a gente saber, quando for avaliar, né, sobre isso, saber identificar e ter o tato de que cada indivíduo, cada criança tem o seu processo cognitivo também. Cada um vai aprender de uma forma, cada um tem as suas questões pessoais da vida. E a aula 3 foi uma das que mais me chamou a atenção, que é a escola republicana, a meritocracia e o desempenho escolar. Porque logo se é condicionado, né, que aquela criança que não tem uma base familiar, que vive em condições sociais precárias, só vai conseguir ascender socialmente se esforçar muito. A gente sabe que nem sempre é assim, mesmo aquela pessoa se esforçando muito. Hoje em dia a gente vê muito isso, estudando, correndo atrás, trabalhando, até fazendo várias coisas ao mesmo tempo para conseguir chegar lá nessa ascensão social, nesse sucesso. Muitas pessoas não conseguem, mesmo tendo oportunidades, né? Nem sempre, mas mesmo tendo políticas públicas que dão acesso a esses espaços que antes também não tinham, mesmo assim ainda é muito difícil, nem todos conseguem chegar nesse tão esperado lugar. E aí falamos também, né, no caso, sobre a meritocracia em diferentes países, nos Estados Unidos, no Japão e no Brasil, e como essas sociedades sempre visam ter o diploma como aquele grande troféu. E nos Estados Unidos todos têm a mesma oportunidade, todos têm essa ideia de que só o esforço pessoal, o duro, pegar no trabalho, é o essencial, é o mais importante. Tem essa distância com o Estado, não tem aquela dependência que o Estado precisa estar ali ajudando. Eles também não ficam muito tempo no mesmo emprego. E no Japão já é um pouco mais diferente. Eles têm mais a ideia do coletivo, da família. Quer saber se aquela pessoa é bem-sucedida ou não, olha para a família. E a sociedade é mais igualitária, o ensino público é de excelência e por conta disso tem uma grande competição, pois todos querem chegar no melhor sempre. Depois na universidade e em seguida nos empregos. Já no Brasil, vemos mais a meritocracia do concurso, tudo mais ligado às provas, né? Que você só vai ser bem sucedido se passar naquela prova, e tudo vem do Estado, não é da sociedade para o Estado, mas do Estado que impõe aquilo de que você tem que ser bem sucedido. Para ser bem sucedido é se passar naquele concurso. E o indivíduo é visto como um ser reativo, que fica esperando, aguardando aquele auxílio ou do Estado ou da família, de alguém. E vimos isso também, esse exemplo que eu gostei muito, da escravidão, que para o homem livre, né, naquela época, era vergonhoso trabalhar no campo, por exemplo. Por isso, da escravidão. E aí essas imagens retratam bem isso dos Estados Unidos, né? O indivíduo ascendendo, indo crescendo por etapas, primeiro sendo aquele funcionário, depois o gerente, depois o patrão.
que no futuro vai contratar outros funcionários. No Japão já a família, né, incentiva tudo aquilo já da criança e dos outros parentes para estarem ali estudando e tendo aquele todo incentivo familiar, né? E no Brasil, aquela pessoa, aquele indivíduo que tem que se desdobrar para estudar, para passar naquela prova, naquele concurso, sem muitas vezes ter as mesmas condições que outras pessoas. Não é aquilo assim tão igualitário de que todo mundo consegue, tem as mesmas condições para estudo ou para chegar naquele lugar. Na aula 12, foram falados sobre os sistemas de avaliação externa da aprendizagem, sobre o estado avaliador. E alguns pontos que me chamaram muita atenção foram que o sistema pretende avaliar todos os alunos uniformemente. Então, ele não leva em consideração as vivências pessoais do aluno, a subjetividade, né? E ele se baseia num conceito estadunidense de prova em massa, de um país que tem como cultura o capitalismo e o acúmulo de capital, que nos Estados Unidos foi comprovadamente falho, né? Durante o Plano Marshall, esse sistema foi aplicado, mas percebeu-se que ele de fato não avaliava a compreensão do aluno, né? Justamente porque ele retira do professor sua autoridade, sua autonomia, né? Ele impede que o professor olhe com especificidade para aquela turma que ele tem e acabe se debruçando muito no que o Estado demanda. É um sistema meritocrático onde o aluno, entre aspas, bom é aquele que tira a maior pontuação. Esse tipo de avaliação ele me parece muito com uma linha de produção industrial, onde a criança faz primeira avaliação no ensino fundamental, depois faz no ensino médio, depois faz aqui no Brasil, né? E depois faz para entrar numa universidade. Ela vai se habituando a ter a sua capacidade medida por um avaliador externo. Esses sistemas de avaliação externo também acabam gerando uma espécie de máfia do apostilamento, que são conteúdos vendidos por algumas empresas que te ajudam a fazer macetes para passar na prova. Basicamente é isso. Não é um material conteudista que te aprimora e te auxilia na aprendizagem daquela disciplina. São várias redes de apostila que te ensinam como hackear a prova, né? Basicamente, eles ensinam formas de memorização, né? É uma avaliação que, obviamente, não mede a eficiência da aprendizagem e que mede muito mais a memorização. E para fechar, nós do grupo entendemos que uma das aulas que possibilita um provável caminho, né, de resolução dessas questões abordadas anteriormente foi a aula 13, que fala que a prova é um momento privilegiado de estudo e não um acerto de contas, porque a gente entende que é necessário colocar a prova diante de uma nova perspectiva pedagógica, né? Entendendo que memorizar não é aprender. Aprender é atribuir um significado ao que se faz. A avaliação se baseia na aplicabilidade e associações do aluno, ou seja, leva em consideração suas vivências, né? Desenvolvimento de competências. Isso eu achei muito interessante porque fazer uma prova não é só responder certo e errado. Tem a competência emocional de conseguir sentar numa mesa e prestar atenção e lembrar de tudo que estudou. Tem a capacidade cognitiva de entender o enunciado, que também é uma outra questão. Tem a necessidade de desenvolver a capacidade de discernimento entre as questões, qual é a questão que mais se aproxima do conceito buscado por aquela sentença,
né? Isso tudo está dentro de um guarda-chuva de competências que o aluno deve desenvolver e não apenas ser o fazedor de provas, né? O professor se torna então um mediador e não um carrasco. Ele está entre o conteúdo e o aluno. Tem uma imagem muito interessante no livro que é justamente essa, que está o conteúdo, né? A matéria para ser aplicada, o professor no meio e o aluno do outro lado, no lado direito. E é exatamente isso. Ele não é alguém que vai castigar o aluno caso ele não tire uma nota boa, né? Porque ele entende que a prova é um medidor de aprendizagem, não é uma sentença de morte. Pela prova, o professor consegue discernir se a maneira como ele está ensinando, se a metodologia que ele está aplicando é realmente aquela que o aluno está conseguindo alcançar. Se aquela turma está conseguindo aplicar, né? Está conseguindo fazer associações reais com a sua vida. Então, eu acredito que essa aula foi muito importante para a gente perceber, de fato, o que é uma avaliação, né? O que deve ser uma avaliação. Uma prova onde o aluno não corresponde às expectativas do professor, não é um atestado de incompetência, é uma necessidade de recalcular a metodologia a ser aplicada, né? Eu achei isso muito interessante e pretendo levar isso como prática profissional. Então, essas foram as 3 temáticas que conversam muito entre si, no sentido de que as 2 primeiras trazem algumas problemáticas características do Brasil e a última traz possíveis encaminhamentos para solucionar essas questões. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo semestre interessantíssimo e muito enriquecedor para a nossa vida profissional. Tchau, tchau.